Fala aí, estudantes, belezinha? Tá vendo agora? Eu tô com um cenário mais ou menos pronto aqui. Também tô com uma câmera nova e muita coisa nova tá acontecendo aqui, gente. Então eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo que tá me ajudando muito. Bem, como eu sempre faço de praxe, eu tenho os livros de referência. Um continua sendo o mesmo, História da Filosofia, de Giovanni Reale e Dario Tizeri. Tá bom? O segundo é a Iniciação da História da Filosofia, dos pré-socráticos até Wittgenstein, de Danilo Marcondes. Hoje eu vou abrir a mesa aqui falando de Platão, galera. Platão, tá? Não é pratão de comida, não. É Platão. Pra quem não sabe, Platão é um apelido. Ele não é o nome do cara, tá? O nome do cara é Aristócles. Por ele ser um cara grandão, sabe? Tipo, sei lá, quase 2 metros de altura e gordão, ele foi chamado por esse nome, porque Platão em francês, ó. Platão em grego significa grande, amplo. Bom, é o seguinte, o Platão, ele é de uma família de aristocratas, tá? Ele não é de uma família pobre, como foi Sócrates, né? Quem diz Sócrates, né? O pai dele contava muito com o rei Crodos, para fazer o Platão se tornar um aristocrata, né? Porque era muito importante para aquela família, porque é uma família de nobres e tudo mais. O Platão e morreu. Platão se tornar um aristocrata. Ele começou a sua caminhada sendo discípulo de Crátilo, que também era um discípulo de Heráclito. Depois ele começou a andar com Heráclito, mas ele logo percebeu que com Heráclito as paradas iam ser muito confusas, muito complexas. Lembra aquele negócio de sigam-me os bons? Agora sim, sigam meus bons! Não estava dando muito certo com Platão. E aí ele conheceu, já com 20 anos de idade, Sócrates. Só que Sócrates já estava nos seus últimos anos de vida, então não tinha muito o que fazer. Sócrates, ele trabalhou muito com Platão, a maiêutica, né? Depois que o Sócrates faleceu, lembra? Eu contei a história do Sócrates anteriormente. Se vocês quiserem procurar saber mais informações, entrem aqui para vocês darem uma olhada sobre a história de Sócrates. Platão, ele acabou indo para Sicília estudar. Lá ele conheceu Arquitas de Tarento e lá também ele conheceu a escola Eleata do Parmênides, lembra? Parmênides, Xenófanes e tal. Ele conheceu, inclusive ele conheceu o Parmênides, na qual ele vai pegar muitas das suas filosofias dele, pelo menos numa época da vida dele. Lá ele também conheceu a escola pitagórica, juntamente com Pitágoras e seus sequazes, né? E ele entendeu que precisava de ter outras situações, outras influências, a não ser só a retórica socrática. Mas o Platão ele foi conhecido muito pelos seus diálogos socráticos. Ele era conhecido muito por ser um imitador de Sócrates. Só que vocês não podem dizer exatamente que Platão foi uma cópia fiel de Sócrates. Na verdade, houveram 3 fases de Platão. A primeira é a fase socrática, na qual ele começa a sua jornada, depois, lógico, que seu mestre faleceu, usando a metodologia de Sócrates, usando a maiêutica, usando até a ironia socrática. Eu não sei se ele conseguia fazer ironia socrática, mas ele basicamente usava a maiêutica para poder enfrentar e discursar seus temas, né? Foi com essa argumentação toda que ele enfrentou os Eleatas, né? E ele conheceu os pitagóricos. Então há uma quebra nesse momento. Nesse momento há uma quebra para a segunda fase de Platão. Platão começou a perceber que ele precisava mudar. E com essa mudança veio a segunda fase da, vamos dizer assim, jornada platônica. Nessa fase, após muitas viagens, influências, principalmente dos pitagóricos e dos eleatas, ele começou a entender que precisava se afastar um pouco do seu mestre. E começou a entrar na ideologia da forma e das ideias. Entretanto, faltava alguma coisa para Platão. Platão ele não ficava feliz somente em usar a técnica socrática ou usar a técnica de outras escolas. Ele precisava de algo dele. Sabe aquele negócio assim, cara, eu tô só imitando os outros, eu preciso criar algo meu. E aí vem a terceira fase de Platão. Nessa fase ele começa a criar sua própria doutrina. Ele usa mais um tom mais dramático, ele começa a usar teorias
E há uma crítica muito ferrenha sobre a teoria, sobre o método socrático nessa fase. É como se fosse uma despedida. Essa crítica que ele coloca, tá, no final da sua fase é basicamente a análise que Sócrates via nas teses dele, diferente do que Sócrates percebia. O que acontece? Na técnica socrática existia o que ele vai chamar de campo da maiêutica. A maiêutica basicamente confere a ter uma tese, que é uma informação vinda de alguém, provavelmente ou dos seus inimigos, dos inimigos socráticos ou dos seus alunos, tá? A antítese socrática, que é utilizado como uma forma de argumentação, questões que são levantadas pelo próprio Sócrates para poder gerar uma síntese, ok? Que seria basicamente ou a derrocada dos sofistas ou então o aprendizado de seus alunos. O Platão ele acreditava que de uma certa forma isso faltava algum critério mais importante. E com isso ele percebeu que faltava fundamento teórico. Como assim, cara? O que é fundamento teórico? Basicamente é assim. Eu, Evandro, sou um teórico. Uma pessoa que trabalha anos juntando informações, fazendo comparações, criando argumentos sobre algum tipo determinado de assunto. Você é uma pessoa qualquer. A partir da tua opinião, você pode criar uma teoria, ok? Uma teoria que não é fundamentada, mas sim é uma teoria. É o que a gente chama de opinião, beleza? A opinião, ela nada mais é do que algo subjetivo, algo que só tem um ponto de vista. Entretanto, uma teoria, ela tem que ter um fundamento global. Ela precisa ter todas as teorias juntas e ser definida como algo único. Algo que as pessoas podem chegar lá e podem beber dessa água, ok? E você não pode pegar de uma teoria de opinião, porque é só metade ou um mínimo, uma fagulha dessa teoria toda, ok? Então vamos dizer assim, eu poderia muito bem dizer para você que azul é uma cor, ok? É uma opinião, beleza? Agora, se eu tiver fundamentado todos os critérios perceptivos, ilustrativos, filosóficos, biológicos, sei lá, desenhísticos, sobre o que é azul, eu vou ter aí uma teoria que é completamente diferente da minha opinião. Vocês entenderam? De qualquer forma, tem um exemplo muito claro de um vídeo que eu vi recentemente, de novo, né? Porque eu já tinha visto esse vídeo, sobre o que é teoria e o que é opinião. É muito bom vocês darem uma olhada. Então, Platão, ele... Nossa, se bem que não faz diferença, tudo bem. Então, significa que Platão precisava de uma teoria, coisa que Sócrates não tinha. Ele simplesmente... Então Platão ele precisava dessa teoria. Teoria é um conjunto de conceitos e argumentos criados por determinadas pessoas, tá? Principalmente de pessoas que são importantes na sociedade e que com toda essa síntese de todas essas opiniões você geraria um ponto em comum. Nesse caso, Sócrates não tinha esse ponto porque ele quase não ouvia ou derrotava todos aqueles que tinham opinião contrária a ele. Na verdade, ele não tinha uma opinião. Ele dizia que a opinião era somente um reflexo de algo que é vivido pela pessoa. Então, ele não poderia criar uma opinião. Mas a opinião existe. E um conjunto de opiniões unificadas que tem um determinado conceito igual, aí Platão dizia, não, peraí, se todo mundo está falando a mesma coisa, então eu posso chegar a dizer que isso é algo embasado. Então ele chama isso de teoria. Durante o diálogo de Mênon, tá, que é um livro platônico muito importante para vocês lerem, Sócrates, lembra? Eu falei, Sócrates era um personagem platônico, ok? Então, Sócrates ele discutia com Mênon sobre a natureza essencial, tá? Ainda não podemos sair da ideia de naturalismo, porque ainda era uma questão na sociedade. Platão chega e fala para Mênon que a natureza nada mais é do que a forma e a ideia, e não os elementos básicos. Lembra? Os elementos fundamentais
Era o fogo, água, terra, ar, coração. Para Platão já era a forma e a ideia. Com essa ideologia de forma e ideia, ele consegue criar a ideia abstrata e vai chamá-la de metafísica. Metafísica é uma teoria que nos assim permite realizar quando a gente pergunta o que é X e a partir de uma resposta obtida se satisfazer dos critérios estabelecidos por um método e assim gerar conhecimento. A partir disso, o Platão ele cria a teoria do conhecimento, que é a busca pela metafísica. Bom, gente, essa foi a breve história de Platão, ok? Se qualquer coisa fugir alguma informação, por favor, deixe nos comentários, tá? Tá muito corrido pra mim, eu tô em semana de provas e muita coisa tá acontecendo. Tenho que estar estudando outras matérias que não são essas matérias da filosofia, mas eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis. Eu tô começando a fazer também blogs sobre informações envolvendo assuntos muito polêmicos na sociedade. Eu fiz o caso sobre o 13 Reasons Why, sobre o que aconteceu no caso do Marcos do BBB. Então todos lá na página do Facebook, ok? Para vocês darem uma lida, verem, refletirem sobre o que é bullying, o que é agressão, né? No caso dele, o que é machismo, né? Que é ideologia. Então essas informações são muito importantes para vocês darem uma olhada, discutirem comigo e criarem novos conteúdos, ok? Eu gostaria de agradecer. Então, até um próximo vídeo, gente.